Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje um vídeo um pouquinho diferente, num formato de aula, atendendo aos pedidos de vocês e também a promessa que eu fiz para vocês de que traria um conteúdo falando sobre Imposto de Renda 2025 na prática. Estamos aqui hoje para tratar um pouquinho desse assunto que tem deixado todo mundo de cabelo em pé, né? Depois das novas regras, enfim, de tantas mudanças que estão acontecendo no nosso mercado. Então, pensando nisso, em ajudar principalmente você, pequeno investidor, você que vai fazer a declaração do seu imposto de renda sozinho, ou até mesmo temos vários clientes que gostam de fazer o imposto de renda, mas contratam com a gente somente a apuração de cripto, e nós passamos os resumos para o IR, enfim, temos diferentes casos aí, situações em que o pessoal quer entender, gostaria de entender, às vezes mesmo que não vá fazer, né, quer entender como funciona. Então hoje esse vídeo é para você que quer conhecer mais sobre Imposto de Renda 2025, informando informando bens e direitos de criptoativos, ok? Então, antes de nós começarmos aqui a falar da parte mais prática, eu quero fazer uma breve contextualização para vocês do que trouxe essas mudanças para o Imposto de Renda de 2025, até trazendo alguns insights, relembrando algumas coisas importantes das nossas regras novas, que é o que todo mundo precisa saber, gente. Se você é investidor cripto, se você está no mercado, você precisa entender sobre essas novas regras. Porque se você não entende das regras do jogo, no mercado em que você está inserido, seja em cripto ou qualquer outro investimento ou qualquer outra coisa que você vai fazer, se você for abrir uma empresa, se você for, enfim, qualquer coisa, você precisa ter conhecimento. E aí que eu falo muito, tem uma frase que eu gosto muito, que eu acho que é o que leva bastante aqui da mensagem do meu trabalho, que é conhecimento é poder. Nós precisamos ter, pessoal, conhecimento, se você é um empresário no setor ou fora dele, se você é um investidor, nós precisamos ter conhecimento sobre as regras para conseguir fazer a nossa estratégia fiscal. A estratégia fiscal que melhor atende às minhas expectativas, o tamanho do meu patrimônio, a minha exposição no mercado. Então são situações assim extremamente relevantes que às vezes são deixadas de lado, né? Digamos assim, que nós estamos tão focados ali em entender do mercado, entender da operação, fazer a operação, ganhar dinheiro, multiplicar patrimônio, que acabamos esquecendo dessa outra parte, que é também muito importante. Por quê? Dependendo do caso, dependendo da situação, se você não faz, se você não sabe, isso pode te custar muito mais caro depois. Isso pode fazer você perder parte desse patrimônio. E é isso que a gente quer evitar sempre. Então a ideia hoje é nós trazermos esse conhecimento para vocês, trazermos alguns insights para que vocês consigam ter a tomada de decisão de vocês, ok? E aí, gente, o que aconteceu, né? Como que era e como que ficou? O que motivou essas mudanças? Até dezembro de 2023, nós tínhamos uma única regra para todo mundo. Então, se você operasse em exchange nacional ou em exchange internacional, você ia pagar imposto da mesma forma. Tem um imposto a pagar? Preenche o programa de ganho de capital da Receita, emita o DARF e recolhe o imposto no mês seguinte. Ou seja, fiz operação em junho, tive lucro, recolho o meu DARF já em julho. E assim para todos os meses do ano. Na hora da declaração de imposto de renda anual, o que eu fazia? Importava os dados desse GCAP já preenchido e finalizado, né? Preenchia também os bens e direitos, né? Mas em regra era isso, o imposto já estava recolhido. O que aconteceu a partir de janeiro de 2024? Qual é a nova regra para você que apura cripto no exterior? A partir de 2024, com a mudança da lei, o recolhimento do imposto das suas operações deixou de ser mensal e passou a ser anual. E onde que esse recolhimento anual acontece? No imposto de renda anual, que é o que nós veremos hoje. Então essa foi uma grande mudança, que a lei trouxe inclusive outros pontos, né? Fixando a alíquota em 15%, permitindo a compensação de prejuízo, o que foi algo, se tem um ponto bom, né? Se tem algo bom nessa história, ponto muito bom da lei foi isso, a permissão da compensação de prejuízo,
que antes nós não tínhamos e continuamos não tendo em exchange nacional. Então, esses são alguns pontos aí que você que mudou, né? E que você precisa saber que é o que mudou e é o que gerou essas mudanças aqui para a declaração desse ano, ok? Então, dito isso, gente, vamos começar aqui na nossa parte prática. Eu já deixei aqui o programa de imposto de renda aberto. Já deixei aqui na ficha, inclusive, do imposto de renda, onde as operações com cripto são informadas. Eu vou só tirar aqui, acho que vocês não vão conseguir ver com a minha foto, baixando aqui um pouquinho. As informações de cripto no programa do imposto de renda, elas são informadas aqui em bens e direitos, tá, gente? Então, essa é a telinha que nós temos aberta aqui, tá? E aí o que nós sempre falamos, sempre vemos, contextualizando aqui para vocês, é que é fato que a Receita Federal ela foi avançando ao longo dos anos em termos de informação e de solicitação de informações sobre cripto. Então ela começou lá atrás pedindo que fosse informado, porém era uma informação muito genérica, era informada num campo outros. E a partir de 2023, salvo engano, nós passamos a ter campos mais específicos. Então hoje, na hora de declarar criptoativos, se nós selecionarmos a opção dos grupos, nós teremos vários grupos de ativos e teremos um especialmente para nós, um especialmente para criptoativos, tá? Então essa é a opção que você vai selecionar sempre, ok? Junto com isso, nasceu também a necessidade de informar códigos específicos de acordo com a criptomoeda, com o criptoativo que você tem. Então hoje nós temos um código específico para Bitcoin, altcoins, stablecoins, NFTs e outros criptoativos. Então, de acordo com a moeda que você está declarando, é que você vai fazer a informação aqui. E aí ele sempre vai perguntar se é do titular ou do dependente. Eu vou começar aqui pelo Brasil e onde está localizado. Então, quando nós informamos, vamos começar pelo Brasil, que é mais fácil. Quando nós informamos que o ativo está localizado no Brasil, ele vai pedir para a gente informar, para nós informarmos se é autocustodiante ou não. Se nós informarmos que é autocustodiante, percebam que ele só pede o campo de discriminação. Se informarmos que não somos autocustodiante, ele pede o CNPJ do custodiante. E por que isso acontece, gente? Porque se nós estamos falando de ambiente Brasil e tem alguém custodiando para você, esse alguém é uma empresa, né? É uma exchange e, por sua vez, ela tem CNPJ no Brasil. Então, ela pede para informar o custodiante, tá? O que é um ponto importante aqui, se nós estamos operando no Brasil? Se você faz a sua declaração de imposto de renda pela opção de declaração pré-preenchida, que é quando nós informamos a Senhagov todas as informações que já constam na base da Receita Federal, vem na nossa declaração, o que você tinha em exchange nacional em 31/12 é para vir automaticamente aqui para sua declaração, tá? Qual que é o ponto de atenção que nós temos nisso? Fizemos várias aqui e as informações vieram corretas, vieram ok, porém, muitas vezes não vem. E aí nós temos até uma ressalva são 2 pontos aí a se pensar. Primeira coisa que o pessoal pensa, né? Será que a exchange está reportando? Né? Esse é um ponto que pode ser questionado? Sim, sempre. Nada impede que você questione se a exchange está questionando, está reportando. E você, como cliente, você pode inclusive perguntar, né, se a exchange está reportando. Porém, o que nós precisamos entender e que vocês precisam conhecer da declaração pré-preenchida é que ela não tem funcionado legal. Ela já não funciona, né? Ela nunca funcionou 100%, ela não é 100%. Mas, particularmente esse ano, eu acho que as informações estão vindo piores do que anos anteriores. Eu identifiquei esse ano, até o momento, problemas que em anos anteriores nós não tivemos. E pelo menos que eu não encontrei. Então, assim, uma situação bem simples. Saldo de conta bancária, né? Que o banco já informa, enfim, muito tempo, né? Era algo que era para vir certo. Vem o saldo de 2023 e não vem o saldo que o cliente tinha em 2024. E nós estamos com o documento na mão, fazendo a conferência sempre, e identificamos que tinha saldo. Então, acaba que não é uma informação confiável.
É um facilitador? Sim, talvez um facilitador para você cruzar alguma informação, mas não é confiável, gente, e não tem funcionado legal. Então precisa se atentar com isso, tá? Um outro ponto também importante na questão da pré-preenchida é que a Receita Federal, ela sempre reforça, né, que a declaração pré-preenchida é para ajudar o contribuinte, mas que é total responsabilidade do contribuinte as informações que são declaradas no imposto de renda. Então, você nunca vai poder e deixar uma informação lá que vem numa pré-preenchida e se eventualmente estiver errado de você cair na malha, você culpar a pré-preenchida e falar que você assumiu aqueles dados. Por quê? É dito a todo tempo que esses dados devem ser conferidos por você. Então, uma vez que você identifica que tem um problema, que tem algum dado errado, você precisa fazer essa correção lá, tá? E sempre, claro, munido dos seus documentos, dos seus comprovantes, para caso você tenha um problema de malha fiscal, caso você seja chamado para algum esclarecimento, você consiga comprovar o porquê você fez aquela informação, tá? É sempre, gente, base documental. Tenham documentos. E quando a gente fala, inclusive, em documentos, nós temos sempre 5 anos para fazer a nossa retificação, bem como a Receita tem 5 anos para fiscalizar, tá? Então é muito importante essa questão documental. E aí, nós temos que informar o CNPJ, nesse caso, né? Informamos o CNPJ da Exchange. Vou colocar um CNPJ aleatório aqui no CNPJ. Campo de descrição. Vou informar que eu tinha, exemplo, um BTC. No mercado Bitcoin. Vou informar que eu tinha aqui, em 2023, eu tinha 50 mil. Em 2024, eu fiz novos aportes e eu tinha 100 mil, ok? Estamos no final da tela. Finalizou a informação de bens e direitos. Quando eu estou operando no Brasil, Exchange Nacional, em bens e direitos, é isso que eu vou informar. Ah, Thaís, mas e a questão dos meus lucros, etc.? Continuam funcionando como já funcionavam. Ganhos em Exchange Nacional implicam que você faça preenchimento de GCAP e recolha DARF no mês seguinte, se houve lucro. Se houve lucro isento, você vai informar aqui em lucros isentos, em rendimentos isentos. Rendimentos isentos e não tributáveis. Ah, Thaís, então você está dizendo que quando eu tenho um rendimento, por exemplo, eu fiz uma operação menor que 35 mil, tive um ganho de 10 mil, dentro do limite de isenção, eu também tenho que declarar no imposto de renda? Sim. Até porque imagina que você fez vendas abaixo de, operações abaixo de 35 mil durante todo o ano, então isso já totaliza 420 mil no ano. Vamos imaginar que você teve ganhos equivalentes a 120 mil. Isso pode aparecer em algum lugar aqui na sua declaração, no saldo da sua conta bancária ou em algum outro bem que aumentou. Então é um rendimento, ainda que isento. Deve ser informado e, além do dever, dependendo do valor, te ajuda na informação, na composição aqui dos valores da sua renda e da justificação do seu aumento patrimonial, tá? Então esse é um ponto muito importante. Dito isso, fechamos a operação com exchanges no Brasil, ok? E aí temos a opção de exchange no exterior, que foi onde a grande mudança aconteceu. Então, se eu informar que eu estou operando no exterior, qualquer país, percebam que vai abrir uma opção nova aqui na minha ficha de bens e direitos para informar o lucro ou o prejuízo. Qual que foi a grande questão aqui, a grande surpresa, né? Quando saiu a lei, já foi falado que a informação ocorreria em declaração de imposto de renda anual. Porém, nós esperávamos algo um pouquinho mais simples, mais fácil, como hoje já acontece em ações, né? A gente até brinca que era só replicar essa ficha, né? Era só duplicar essa ficha de ações. Então, hoje nós temos para ações aqui, por exemplo, uma ficha da renda variável. E nós informamos o lucro ou o prejuízo total por mês e só. Não tem essa divisão de informação por ativo no momento da declaração. Porém, não é isso que vai acontecer na informação de lucros ou prejuízos com investimentos no exterior. Ficou definido que as informações de lucro ou prejuízo com investimentos no exterior serão feitas no imposto de renda junto com o próprio bem na ficha de bens e direitos, ou seja, nessa telinha que nós estamos aqui. Então é nessa tela
por ativo que você vai informar o lucro ou prejuízo que você teve em 2024. Então percebam, gente, uma dúvida muito comum, né? Quando a gente fala dos insights, essas questões que eu quero trazendo para vocês aqui. Percebam que não há o que se falar e nem há campo para vocês informarem lucro ou prejuízo, operação por operação, ou para vocês anexarem os extratos das exchanges, para vocês informarem todas as operações e aparecer uma guia para vocês recolherem o imposto automaticamente. Percebam que nós não temos isso. E por que nós não temos, gente? O que vocês precisam entender, né, como investidores, que eu acho que é algo que faz a diferença, que é o coração ali de tudo isso. Que a declaração de imposto de renda, ela é uma obrigação anual, que já existe há muito tempo, relativa à renda e patrimônio, onde criptoativo é um dos bens informados na declaração, ok? Não é uma declaração sobre cripto, específica de cripto, ela informa também cripto. Então esse é um ponto. Ela tem um prazo, é anual, e lá nós vamos informar o que o programa pede, que nada mais é do que resumos de tudo aquilo que você já levantou anteriormente. Então o que isso quer dizer? Que para eu ter os dados corretos, as informações para lançar aqui no meu imposto de renda, e isso seja até nacional, internacional, para fazer check-up, é preciso que eu tenha, né, são dois pesos, duas medidas, duas coisas diferentes, é preciso que eu tenha antes apurado as minhas operações com cripto, que é uma tecla que a gente bate sempre, um assunto que a gente trata sempre. Então, o que é o apurar as operações de cripto? É você fazer a apuração das suas operações para ter esses dados resumidos aqui. Baixar os extratos das exchanges, os relatórios, as informações da sua carteira, apurar todos esses valores, identificar o lucro ou prejuízo por ativo e trazer esses resumos para o imposto de renda. Então, são dois momentos diferentes. Ai, Thaís, mas agora com a operação no exterior, com a nova apuração no exterior, eu posso fazer todo o levantamento somente anual? Poder, você pode. A questão que você vai ter que analisar é se no montante que você opera, vale a pena. Se vai dar tempo de você entregar o imposto de renda com essas informações. Por quê? Porque é um outro serviço. Não tem uma coisa, não tem relação com a outra. Aliás, tem relação com a outra, mas ocorre em momentos diferentes, não são a mesma coisa. O mesmo, e por que eu falo isso até? Porque o pessoal fala, eu preciso declarar o IR das minhas criptos. Não, né? Isso é o mais comum que a gente recebe aqui. E na verdade não, você precisa fazer o quê? Declaração de imposto de renda. Ponto 1. Sempre analisar as regras da declaração de imposto de renda para ver se você está na obrigatoriedade. Isso por renda, por patrimônio, etc. Uma vez que você esteja na obrigatoriedade, aí você vai para o ponto 2, que é fazer a declaração de toda a sua renda e de todo o seu patrimônio. E aí você precisa já ter o ponto 3, que é a apuração das suas operações de cripto com os devidos resumos para informar no imposto de renda. Então, uma coisa acompanha a outra, mas ocorre em momentos diferentes e são coisas diferentes. Então, uma dúvida, às vezes as pessoas falam, Thaís, eu tô desde 2018, eu vou ter que fazer a regularização. E aí, informo algo agora? Depende. Talvez seja melhor nesse caso, que você quer regularizar agora e vai ser um trabalho extenso e não vai ser possível fazer no prazo, seja o caso de você não informar nada sobre cripto, porque você já não vem informando, faz esse trabalho de regularização e depois faz as devidas retificações dos últimos 5 anos, informando tudo corretamente uma única vez, tá? Isso é uma opção. Então, tudo depende, por isso que eu falo, gente, é estratégia e planejamento. E estratégia e planejamento, ele é sempre individual. Não tem como eu trazer aqui para vocês uma regra. Se você está assistindo esse vídeo, considera observar sempre, em qualquer situação, a sua exposição no mercado, as operações que você fez, desde quando, o tempo, o prazo que vai demorar para a sua declaração. Ai, Thaís, mas eu deixo então de entregar o imposto de renda? Nunca. Se você está na obrigação, na obrigatoriedade de entregar o imposto de renda, ainda que você entregue sem cripto, né? E eu não estou falando para você fazer isso, eu estou trazendo insights para vocês de como a coisa funciona. Ainda que você faça sem cripto, você precisa fazer o imposto de renda, porque o imposto de renda ele não é sobre cripto. Cripto é uma informação mais. Você pode retificar em junho
informar trazer as suas informações de cripto correta. O que você não pode, não é aconselhável, nunca, é perder prazo de declaração, gente. Porque declaração de imposto de renda vai até 30 de maio esse ano, de 2025, e se você não entrega, você está sujeito a multa de R$ 165 até 20% do imposto devido, tá? Então aí é oportunidade para perder dinheiro. Então, ainda que você não esteja com tudo pronto, faz o que tem que ser feito. Outra situação, não estou na obrigatoriedade, mas de acordo com alguns valores que movimentei, quero declarar, é opcional, pode declarar, preciso declarar uma renda? Nada te impede, você pode fazer a declaração, tá? Então, tudo depende, gente. Saibam que sempre tudo depende. E aí, seguindo aqui então para nossa operação no exterior, vamos informar aqui que não fazemos autocustódia, que temos um Bitcoin na Binance. E o valor, vamos manter o mesmo valor. Tive lucro ou prejuízo? Sim, vamos imaginar aqui que tive um lucro de R$10.000 com os Bitcoins. Percebam aqui que já apareceu aqui do lado esquerdo R$1.500 de imposto a pagar. Até então os valores estavam zerados e ao informar o lucro, ele já calculou aqui para mim. Vamos imaginar que tivemos um prejuízo de 1.000. Coloco um sinalzinho de menos na frente. Ele já zerou o meu imposto. Então aqui, gente, é um mero exemplo, mas essa é a dinâmica que vai acontecer. Você vai precisar informar, né? Em bens e direitos, você já faz a informação por ativo e por local de custódia, tá? Então você vai precisar informar por ativo, por local de custódia, informar o lucro ou prejuízo que você teve de acordo com os resumos ali da sua apuração, tá? E aí o próprio sistema, ele já vai fazendo essa compensação. Inclusive, para quem entrega imposto de renda e costuma ter valores a restituir ou valor a pagar, que aparecem nesse mesmo campo, vai seguir a mesma dinâmica, tá? Vai continuar aparecendo aqui nesse campo, ou seja, o valor que você tem de imposto a pagar sobre as suas operações com cripto serão recolhidas juntas no mesmo DARF, no mesmo documento do imposto de renda que você tem a recolher sobre a sua renda, o imposto de renda que você já teria a recolher, tá? Então esse é um ponto muito importante. E aí você vai fazer isso por ativo, né? Vai informar todas as declarações, então isso um ponto muito negativo foi que trouxe um trabalho substancial, um trabalho grande, na verdade, trouxe um trabalho considerável para quem, principalmente para quem opera bastante, então vai dar bastante trabalho. E uma vez feita essa informação, nós teremos essas informações. Deixa eu trazer aqui para eu tentar abrir um relatório para vocês verem como que aparece esse resumo final. Deixa eu ver aqui. Trazendo aqui então para vocês, nós teremos esse demonstrativo ao final, demonstrativo da Lei 14.754 de 2023, que é essa lei da famosa Lei das Offshores, que mudou a tributação no exterior, e aí ele vai trazer aqui um resumo de tudo que foi informado. Então percebam, inclusive, que aqui nós só temos uma informação, né, que é o menos R$1.000, ele deixa um prejuízo a compensar que vai ser carregado para a próxima declaração. Então, o que acontece em tese aqui também, gente? Acabou que, se eu não declaro, se eu não apuro e não apuro os meus prejuízos, eu estou perdendo duas vezes. Porque eu já perdi uma vez na hora que eu fiz a operação e perdi de novo pelo fato de não poder compensar, tá? Então, esse é um ponto muito importante. E que ressalta também, acaba sendo uma forma de obrigar o pessoal, né, a declarar, porque não tem outra forma de você compensar, ou seja, de você aproveitar desse prejuízo se você não informar aqui. Então você precisa ter isso informado aqui, onde? Detalhado em bens e direitos. Qual foi o bem, qual foi o criptoativo que te gerou esse prejuízo? Maravilha, pode informar. Tenha sempre o quê?
documentos de apuração que comprovem esse prejuízo, principalmente se ele for grande, porque se ele for grande, o fisco está perdendo dinheiro, e aí é algo que pode chamar atenção, tá? Então, gente, no geral, é isso. Essa é a nossa declaração de imposto de renda. Um último insight que eu quero deixar aqui para vocês, não quero me alongar muito, porque eu sei que é um assunto complexo, estou focando aqui em máximo 30 minutos de vídeo para ser algo bem simples aí para vocês, mas é muito importante pensar que, entender também que essa declaração, gente, de imposto de renda, ela não é uma declaração isolada, tá? Nós estamos fazendo a declaração de imposto de renda, que é a declaração anual, que traz os resumos anuais, mas não podemos esquecer que nós que estamos no mercado cripto temos a obrigatoriedade de entrega mensal da declaração, conhecida como IN 1888, que é a declaração mensal de operações em criptos, feita por exchanges nacionais sempre. Então, você que opera em exchange nacional, que opera com P2P nacional, já está sendo reportado. E se você opera fora de exchange ou em exchange internacional, valores acima de 30 mil no mês, você que teria que entregar essa declaração. Então, eu gosto de explicar isso do ponto de vista de vocês entenderem que não é algo isolado, porque como que o fisco age? Através de cruzamento de informações. Então, se eu não entreguei IN 1888, mas eu estou informando no meu imposto de renda, isso pode gerar um cruzamento futuro, né? Vamos imaginar aqui que em 2023 eu não tinha, eu entrei no mercado cripto em 2024 e eu tinha 1 milhão em Bitcoin. Isso, e eu não era, eu estava operando no exterior. Ou seja, isso significa que em algum momento de 2024 eu fiz operação acima de 30 mil no mês, concorda? E se eu fiz operação acima de 30 mil no mês na Binance, que é uma exchange internacional, eu teria que ter feito a minha declaração de IN 1888. Então, são informações que nós mesmos alimentamos, né, para o fisco, e é assim que o fisco trabalha, né, em cima desses dados. Então, os dados que nós informamos, eles precisam estar coerentes. Nós precisamos estar seguros de que estamos ok com todas as obrigações, para que num eventual cruzamento de informação, isso não venha a te gerar um cruzamento de malha. Opa, esse CPF tem transações em volume X, em exchange internacional, e não tem nenhuma IN para ele, entendeu? Então, isso se torna um cruzamento fácil. Então, essa é a ideia que eu quero trazer para vocês de como as coisas funcionam. Então, com base sempre, gente, em informação, em conhecimento, vocês conseguem aí desenvolver um raciocínio mais crítico, mais lógico sobre as operações de vocês, sobre a expectativa de vocês no mercado e traçarem as melhores estratégias, principalmente para não perder dinheiro, né? Principalmente com atraso de juros e multa, com malha fiscal e pagar menos imposto de forma legal sempre, gente. E é isso, finalizamos aqui a nossa aula, espero que tenha ajudado. Se vocês ainda não acompanham o canal, gente, acompanhem, porque qualquer novidade no mercado nós trazemos por aqui, então é uma forma fácil de vocês ficarem antenados às mudanças. Lembra que nós falamos lá no começo, né? Vocês precisam estar ligados nas mudanças, porque isso que determina as regras do jogo, como vocês vão operar, definição de estratégias, então vocês precisam ter esse conhecimento, e aqui nós buscamos trazer sempre de forma simplificada. Esse a gente se estendeu um pouco, né? Mas sempre buscamos trazer vídeos mais curtos, sem contabilês, sem juridiquês, indo direto ao ponto, direto ao que você, empresário ou investidor, precisa saber. Então, já acompanha a gente aqui no nosso Instagram, pelo menos 2 vezes na semana, temos caixinhas de pergunta, @contadora.thaisalmeida, com TH, e tendo alguma dúvida específica, deixem, compartilhem na nossa caixinha, deixem sugestão de vídeos, que nós vamos trazendo novos conteúdos de acordo com a necessidade de vocês. Esse canal é para vocês. Espero ter ajudado e até a próxima.